Fala galera, tudo bem? Aqui é André Macedo. Estamos mais uma vez no nosso devocional logo pela manhã. Hoje a gente vai fazer Gênesis capítulo 6. Estamos fazendo todos os capítulos da Bíblia. E eu espero que o Papai do Céu venha abençoar a sua vida e colocar o desejo em seu coração de cada vez mais se aproximar do Pai. Me dá licença para fazer uma oração contigo? Senhor meu Deus, meu Pai, olha Senhor, te agradecemos, Pai do Céu, por mais essa oportunidade de estar vivo. Te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, Papai, de vir aqui fazer um devocional, Papai, e conhecer as Sagradas Escrituras. Senhor, venha falar conosco, Papai do Céu, de um jeito diferente. Papai do Céu, eu não sei como está essa pessoa que está ouvindo, Papai do Céu, esse devocional, mas venha, Papai do Céu, dar refrigério, calmar sua alma, Papai do Céu. Venha, Papai do Céu, mostrar o quanto o Senhor o ama, Papai do Céu. E que o coração dele seja cheio do Espírito Santo, Papai. Que ele possa cada vez mais buscar a Ti. Ó Senhor, eu já te agradeço e te louvo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Pessoal, vamos lá. Mais um capítulo, mais um dia maravilhoso. E hoje, Gênesis capítulo 6. Vamos lá, hein? Espero que vocês estejam acompanhando aí todos os vídeos que a gente está fazendo. A gente mudou um pouco o formato, fazia online, a gente agora está gravando e deixando tudo prontinho ali no nosso canal do YouTube. Estamos subindo também para o Instagram, tá bom? Para você que se sente edificado com esses vídeos, gostaria que você fizesse um favorzaço, se pedisse um mega favor para você. Compartilha, curta, manda para seus amigos, manda para mais pessoas. A nossa ideia não é fazer nenhum paralelo com a teologia. O que a gente faz é um devocional, onde a gente pesquisa algumas coisas chaves e traz aqui para vocês, para incentivá-los a também ler a Bíblia. Beleza? Então vamos lá? Gênesis capítulo 6, a corrupção da humanidade. Agora prestem atenção. Como se foram multiplicando os homens na terra, e nasceram-lhe filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Aqui a gente vê Papai do Céu, né? Que disse o Senhor: não brigará meu espírito com o ser humano para sempre. Ou seja, Cristo como Deus, né? Que pelo seu espírito, né? Inspirou Enoque, que a gente viu lá atrás, Noé e talvez outros profetas que a gente vê, Pedro, vemos lá em João, Judas, né? Onde pregou o seu arrependimento aos indivíduos, mas eles eram incorrigíveis. Ou seja, quando fala da carne, é totalmente, irremediavelmente degradada, né? Se eles provêm da carne, olha, eu não vou brigar com eles sempre. Depois a gente vai ver em Gálatas, que o Pai do Céu, Paulo nos ensina que o espírito briga contra a carne, e a carne contra o espírito. Aquilo que você mais alimenta, né, é o que prevalece. Então a gente tem que alimentar o espírito. Aí a gente fala o seguinte, a palavra fala o seguinte: mas serão seus dias 120 anos. Ou seja, é provavelmente que a corrupção do mundo, que agora tinha atingido o seu auge, tenha tido longa e gradualmente crescente essa ideia de ter recebido apoio de longa pausa concebida, né? Então o Papai do Céu já limita ali o tempo de vida do homem, que a gente viu no capítulo anterior, né, as gerações dos patriarcas vivendo por muito tempo. 4. E havia gigante na terra naqueles dias, e também depois que entraram os filhos de Deus, as filhas dos homens, e lhes geraram filhos. Estes foram os valentes, que desde a antiguidade foram homens de renome. Então a palavra gigante aqui, a gente não vai ir muito no hebraico, nem muito no contexto histórico, mas existe uma ideia que esses homens aqui não eram grandes de estatura, né? Mas eram grandes porque espalhavam ali a devastação, a carnificina por todo lado.
5. E o Senhor viu que a maldade dos seres humanos era muita na terra, e que tão desígnio dos pensamentos dos seus corações eram só mal continuamente. A gente vê aqui a corrupção não apenas havia se tornado universal, mas havia assumido um caráter colossal nos dois aspectos da cobiça e da crueldade. Olha o que está acontecendo com a face da terra. 6. E o Senhor se arrependeu de haver feito o ser humano na terra, e pensou-lhe em seu coração. E pesou-lhe em seu coração. Deus não pode mudar, né? A gente vê isso lá em Malaquias, lá em Malaquias 3,6 diz o seguinte: porque o Senhor não me mudo, por isso que vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Lá em Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não pode mudar. Mas, com a linguagem adequada à nossa natureza, né, e experiência, a gente vê aqui que o Papai do Céu, ele se entristece com isso aqui, se entristece com a natureza do homem. 7. E disse o Senhor: apagarei os seres humanos que criei de sobre a face da terra, desde o ser humano até o animal, até o réptil e as aves do céu, porque me arrependo de havê-lo feito. Apagarei, né? Essa palavra, pinta. Apagarei quer dizer literalmente, destruirei o homem. Quando Deus destrói a sua própria criatura, a criatura deve ter se tornado terrivelmente culpada e corrupta. Deus vem para apagar toda essa humanidade. Desde o ser humano até o animal, isto é, começando pelo homem, a destruição virá até os animais, súditos, servos do homem. É um dos mistérios profundos desta vida, né? Que as ordens inferiores dos seres e animais. Então é uma coisa muito profunda. 8. Porém, Noé achou favor nos olhos do Senhor. Olha que pessoal, no ambiente em que Deus fala assim: eu vou apagar toda a humanidade, ele acha favor em um homem, em Noé. Estas são a geração de Noé. Noé, homem justo, foi íntegro em suas gerações. Noé andava com Deus. Glória ao Senhor. Homem justo, íntegro, pinta aí. Olha só. Andava com Deus. Lindo, né? E gerou Noé 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Presta atenção. Porém a terra se corrompeu diante de Deus, e a terra encheu-se de violência. E Deus olhou a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E disse Deus a Noé: a fim de toda carne veio diante de mim. O fim de toda carne veio diante de mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles. E eis que eu os destruirei com a terra. Fazer-te uma arca de madeira, de gofer, farás aposentos na arca, farás aposentos na arca, e selarás com betume por dentro e por fora. E continua. E desta maneira farás de 300 covados, e o comprimento da arca de 50 covados sua largura, e de 30 covados a sua altura. Olha o tamanho dessa arca, gente. Olha que coisa maravilhosa. Depois vocês pesquisam lá o tamanho de um covado, né? De acordo com a descrição que a gente encontra na internet, pesquisando, a arca não era um navio, mas uma imensa casa em forma de estrutura, como as casas do Oriente, né? Então projetada para navegar, não apenas para flutuar, como a galera pensa, né?
A arca teria uma média de 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Era um negócio muito, muito, muito grande, né? 16. Uma janela farás a arca e acabarás um covado de elevação pela parte de cima, e porás a porta da arca ao seu lado, e lhe farás piso abaixo, segundo e terceiro. E eu, eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para destruir toda a carne, em que haja espírito de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra morrerá, mas estabelecerei meu pacto contigo, e entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie porás na arca, para que tenha vida contigo, macho e fêmea serão. Das aves segundo a sua espécie, dos animais segundo a sua espécie, de todo réptil, da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie entrarão contigo, para que tenham vida. E toma contigo toda a comida que se come, traga a ti, servirá de alimento para ti e para eles. E fez assim Noé, fez conforme tudo que Deus lhe mandou. A gente percebe que Gênesis 6 relata o efeito do mal, né, do pecado, as consequências do pecado. O salário do pecado é a morte. A gente percebe literalmente isso aqui. A terra estava violenta, estava corrompida, estava pecadora, e a gente percebe que o salário do pecado é a morte. Existia uma abundante iniquidade na humanidade. A justa determinação de Deus de se vingar dela através de uma destruição universal e a misericórdia de Deus na salvação do seu povo é aqui lindamente representado no caso de Noé e de sua família. A compaixão de Deus para com os animais, providenciando a sua preservação, né? Noé, em obediência ao mandamento divino, prepara a arca para a salvação de sua casa. É maravilhoso a gente perceber que a Bíblia retrata muito sobre o pagamento do pecado e a morte, e como Deus cuida daqueles que são obedientes, como o Pai cuida daqueles que são obedientes. Então eu deixo para vocês aqui essa reflexão. A gente vai entrar no capítulo 7 amanhã. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais, vamos falar entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Não perca. Espero que essa palavra tenha feito sentido para você. Espero que todo esse percurso que a gente está fazendo sobre ler a Bíblia inteira esteja fazendo sentido para você. Que Papai do Céu venha colocar dons do Espírito Santo sobre sua vida e que você de fato tome a decisão de seguir a Deus, de buscar essa intimidade com o Pai. Tá bom? Fico por aqui. Um beijo, um abraço e fiquem com a paz do Senhor e até amanhã.